Então Ai, vamos lá, Thalita. Fala você então, o que que você pensa do assunto? vendo tudo, parece Alice no País das Maravilhas, né? A gente se joga e aí do nada você tá grande, você tá pequeno, e é uma coisa meio alucinógena, meio maluca, que você fala, é verdade o que tá acontecendo. Então, eu realmente fiquei muito espantada no Roda Viva da Manuela, porque eles falavam assim para ela: ai, mas realmente você quer convencer as pessoas de que houve uma conspiração entre a mídia, entre setores jurídicos brasileiros? Você quer realmente convencer? Então, assim, é que nem se alguém falasse pra gente: você realmente quer me convencer que a presidenta, com 54 milhões de votos, está sofrendo aí um boicote interno, vai sofrer um golpe, você realmente quer convencer as pessoas disso? Isso é maluquice, querida. Vai para Cuba, né? Então, assim, quanto mais escancarado, mais real eu vejo, né? Porque é que nem os norte-americanos falam de ET. É como se não existisse, então a gente tem que sempre achar que já está do nosso lado, né? E isso faz a gente desacreditar, né? Agora, uma coisa que eu acho que é confuso para todos nós é exatamente quando vão subindo as instâncias, como o Morpheus falou, a gente ainda se deparar com gente que escolhe não aplicar exatamente o pé da Constituição. E aí temos que entender o que é uma ala legalista, por exemplo, de ministros, e uma ala que quer reformar a Constituição. E a gente definitivamente não tem esse conhecimento jurídico. Quem tem ainda se embola, né? Tipo, a gente consegue conversar aí com o pessoal, né? Com Rubens, com advogados, mas a gente está muito aquém de poder se defender e a gente também tá naquele jogo que é, pô, eu tô jogando bem aqui. Ah, mas aí, meu, a mãe lá, né, o pai tem dinheiro, alugou a quadra, alugou tudo, pum, e falou, ó, muda a regra porque eu quero que meu filho ganhe. Então, se eu não sou bom nesse jogo, a galera tá mudando a regra do jogo. E aí o que é errado realmente vai virar certo. E aí eu gostaria de entender como o errado vira certo dentro dessa briga que a gente está vendo, essa divisão, né, dos ministros, parece um cabo de guerra. Ou não também, a gente não sabe se é um teatro, né? Qual a visão aí do Rubens, de vocês? Pois é, e esse é um assunto. Morpheus, quer comentar sobre isso? A gente está chegando ao fim do nosso programa já aqui, inclusive. Eu queria A gente só falou fazer bastante tempo. umas conclusões aí, né, da minha participação. Eu primeiro queria fazer um comentário aqui do João Henrique Lena, que está dizendo aqui que o Moro mostrou as gravações onde Lula falava com Dilma para pedir carta para ser ministro e escapar da prisão. E quando eu vejo esse tipo de argumentação, eu fico pensando, me dá uma certa tristeza na alma, porque eu vejo que o analfabetismo está muito grande. João, é o seguinte, o cara é acusado de roubar um negócio. Aí o cara vai lá e diz, mas não foi eu que roubei. Ah, beleza, então prova. Não, é você que tem que provar que eu roubei. Primeira coisa. Aí o cara vai lá e tenta provar e não acha uma prova. Aí pronto, fica aquele negócio sem a prova e o cara condena o outro. Só que para condenar o outro, ele precisa de apoio público. Aí ele vai para o Jornal Nacional, para todo canto da entrevista, dizer: sem apoio da população, a gente não consegue fazer a justiça, sendo que a justiça é independente de apoio da população. Esgotado todo esse processo, vem os analfabetos políticos que começam a dizer: mas o que ele não penteou o cabelo? Ah, ele tem só 1,50 m de altura. Ele não é louro dos olhos azuis. O que é que isso tem a ver com a acusação do cara estar preso hoje, João? Rapaz, o Brasil precisa de você, mas precisa de você fora do estado de demência, velho. Sinceramente, até quando vocês vão ficar nesse discurso ridículo? O cara tá preso porque foi acusado de uma determinada coisa. O que o telefonema do Lula com a Dilma tem a ver com a acusação dele? Por que ele está preso? É hora de acordar, meu amigo, sinceramente. Sabe, é um estado de demência, parece que enfiaram um chip, eu não vou dizer nem por onde enfiaram esse chip em vocês. Eu vou supor que foi pelas orelhas. Mas parece que enfiaram um chip tão profundo em vocês que vocês não conseguem acordar desse estado de demência, velho. E o Brasil precisa de você também, João. Só que precisa de você acordado. Enfim,
Nós temos aqui uma situação, e eu peço desculpa aos outros aqui, não quero ofender ninguém, mas é que às vezes irrita o analfabetismo, sabe? Às vezes é que nem você está ensinando. Eu vi uma vez um vídeo do cara dando aula de direção para uma pessoa, e aí a pessoa não aprendia. Aí ele dizia assim: pronto, liga o carro, aí ligava o carro. Agora sai. Aí a pessoa pegou, abriu a porta do carro e saiu. Ele olhou para a câmera e ficou assim olhando, pelo amor de Deus. Era para sair com o carro, para dar partida no carro. E aí o cara saiu de dentro do carro. Então a gente está aqui explicando, perde um monte de tempo para chegar no final, você vem falar uma besteira dessa. Aí, sinceramente, João, sei lá, vamos fazer um tratamento aqui, continue, que você vai conseguir se libertar disso, a gente vai te ajudar. Mas o que eu vejo é o seguinte: eu estou compartilhando aqui minha tela, Oráculo, que é porque a gente vê toda essa situação de arbitrariedade que está acontecendo aí com o Lula, mas a gente vê um juiz atuar que nem jogador de futebol em Copa do Mundo, quando, sabe, o time está jogando ruim, aí ele vai lá no meio da torcida dele, fica com a mão abanando, dizendo apoio, apoio, porque senão a gente não vai conseguir fazer nada, porque é um time de incompetente, então grite aí o nosso nome, pelo amor de Deus, para ver se a gente joga melhor. Eu vejo um juiz praticar isso e um promotor, o Dallagnol, essa turma aí de Curitiba, praticar esse processo de ter que pedir apoio do povo, porque o trabalho que eles fazem é tão mal feito de um jeito que sem apoio de uma população cega, alucinada, aí não acontece nada. Junto com esse processo, a gente vê aqui na minha tela, vocês estão vendo, que em um certo momento, o Paulinho da Força, esse deputado que é de São Paulo, que pertence ao Partido do Solidariedade, Paulinho da Força, ele disse já em 2000, aqui a notícia não é de 2018, ela é de antes, 15 de março de 2016, que tinha muita gente querendo financiar o impeachment, minha gente. Rolou dinheiro para esses movimentos, MBL. E quando você fala financiar, né, tá lá o Sérgio Moro, jogador Sérgio Moro, jogando ruim para danar, perna de pau do caceta, pedindo apoio da torcida. Aí vem um deputado, Paulinho da Força, dizer que tem grana para bancar, compra a imprensa, quem sabe com esse dinheiro, para justamente levar pessoas como o João, que estão fazendo esse comentário idiota aqui, e eu estou dizendo o comentário, hein, João? Não estou dizendo que é você que é o idiota, não, mas você aí soltou um comentário idiota. Para manipular as pessoas, para finalmente dar o apoio popular que o Moro, que deveria ser um representante da justiça, portanto não precisa de apoio popular para fazer justiça. Mas, se você só precisa, Rubens, eu não sei se o Rubens está aqui de novo, mas o camarada, na minha opinião, um juiz só precisa de apoio popular quando ele tem a convicção e a certeza que ele vai cometer uma arbitrariedade. Aí ele precisa de apoio popular. Porque não, se ele na verdade, ele não tem que pedir apoio não, popular. na verdade, a proposta dele... Sim, desculpa, Rubens. Não, eu peço perdão. É porque, assim, a gente tem que analisar sobre a ótica do outro, para poder entender o comportamento, que nem deve ser a ótica desse João aí, que deve ter feito um comentário qualquer. Como eu estou falando no celular, não sei exatamente o que é. Mas o que explica que esse comportamento do Moro de pedir apoio popular não é que ele tenha certeza de fazer injustiça, porque, assim, você pode imaginar uma situação contrária, de uma espécie de Robin Hood, sei lá, um cara aí, um Eliot Ness, né, como ele mesmo se auto... A autoimagem dele é no... Só que ele é baseado no Eliot Ness daquele filme lá com o Kevin Costner, né? Porque o Eliot Ness mesmo da história, né, é uma figura muito polêmica dentro dos Estados Unidos. Mas, né, o Di Pietro também, que ele diz que é o muso inspirador dele, ele foi condenado, né, recentemente na Itália, né? O partido que ele fundou, Itália del Valore, praticamente se extinguiu. Então o Moro ele transita muito no imaginário. Mas o que ele quis fazer aí com a ideia, né? Não é que a pessoa que faz busca o apoio popular, ele necessariamente não tem respaldo assim, da verdade ou do jurídico, e por isso ele precisaria do respaldo popular. Na verdade, o respaldo popular ele é buscado como manifestação de força.
que é justamente o emblema do 9 de julho, né, que a gente está para fazer agora na segunda-feira, né? Todo o poder emana do povo. Só que o Moro quis manipular isso no sentido de legitimar as arbitrariedades que ele vinha praticando. Ao invés dele ser vilão, né, ele ser herói. Como Hitler, né? Hitler fazia a propaganda política dele na Alemanha. Os alemães não viam como um torturador, um exterminador de judeus, um cara cruel, que fazia experiência com seres humanos e não tinha um pingo de decência ou humanidade. Viam ele como um herói, que estava livrando a Alemanha do Pacto de Versalhes, entendeu? Então, o que você tem que entender é como que as pessoas veem, né, como é que elas enxergam o que lhe é apresentado, que deve ser o caso desse João. O Moro, ele sabe, até pelo que chegou para ele lá, ele teve que trabalhar com o que ele tem, né? E o que ele tinha era coisa muito ruim, né? Que nem se falou, não trouxeram um cheque, né? Uma prova cabal de que o Lula teria cometido algum tipo de crime. Mas trouxeram uma lambança lá, um balaio de gato, lá, um angu de caroço, e falou: é o que a gente conseguiu, vê o que você consegue fazer aí. Faz chover, Moro. E aí o Moro, foi basicamente isso, porque não trouxeram nada. Vasculharam a vida do cara por 10 anos, não acharam nada, aí começaram a querer inventar uma história, até porque já tinha começado. Eu falei assim: gente, vocês têm que entregar a encomenda. E esse é o problema que vocês não estão entendendo. Quem tiver oportunidade, depois você quando coloca no canal aí, procura um filme chamado Apocalipto. Ele conta a história do Império Azteca, né? E é um filme interessante, porque eu costumo, em situações assim de jurídico, de réus, em processos que envolvem vários réus, com vários tipos de problema, eu sempre recomendo para os advogados ver esse filme. Ele mostra o Império Azteca, as disputas que tinham entre as tribos lá dos Aztecas, né? Sei lá, a Inca. Eu não sei exatamente como é que é, mas eu sei que tinha várias tribos ali que eram daquelas pirâmides lá das Américas, né? Não era tudo uma coisa só. E eles brigavam entre si, aí quem era capturado era sacrificado e tal. E um lutava com o outro, dentro desse contexto. E o final do filme é interessante, né? É um desses carinhas aí, um desses índios aí, que era da outra tribo, correndo, né? E os caras lá, os astecas atrás deles. E ele correndo, ele chega na praia. Quer dizer, ele chegou num beco sem saída, né? Ele tá no mar, não tem mais pra onde ir. E os inimigos atrás dele. Mas quem que estava na frente dele? Uma coisa que ele nunca tinha visto. Era um galeão espanhol e estava desembarcando Cortés com a sua tropa espanhola, com armas de fogo. Coisa que eles não conheciam. A nossa situação aqui é exatamente essa. Nós temos aí, nesse filme, Aztecas contra Incas, sei lá, alguma coisa assim, nós temos aqui petistas contra tucanos. E a fúria espanhola, né, que no caso agora é fúria anglicana, está desembarcando na nossa praia. Vai ser o fim da nossa civilização e o pessoal não está se tocando. Ainda estão com as briguinhas domésticas. O Moro não está enxergando que ele foi só um fantoche, um meio para se atingir um objetivo. E no dia que ele não interessar mais, ele vai ser descartado, como todos os outros. Como o próprio Écio foi descartado em dado momento. Só aproveitarem os preconceitos que habitam dentro dele para utilizar para a causa, né? Que é o preconceito contra, quem sabe, o nordestino, contra, quem sabe, sei lá, o que mais de preconceito que ele tem. Pegaram carona disso daí, e eu acho que eles conseguem justamente essa técnica de rapor, de se conectar com as pessoas. Eles conseguiram, através desse movimento, conectar todas as pessoas que você percebe que tem um negócio ali que é comum a eles, por exemplo, o preconceito contra isso, contra aquilo, contra quem. Tem um negócio que une esse povo, que insiste em permanecer nessa demência. Rubens, caiu aqui? Oi. Tá. Caiu, você estava falando, repete aí. Ah, tá. Não, estou dizendo assim, parece que o sistema, ele se aproveitou de um certo sentimento que habita em algumas dessas pessoas, como o próprio Sérgio Moro, por exemplo. Eu acho que o preconceito, porque, poxa, não foi o cara que mais fez pelo Brasil, não era formado em Harvard, não era branco dos olhos azuis, não tinha o pai pertencente à elite, lá sei lá das quantas.
Pelo contrário, o cara vem em cima de um caminhão do Nordeste para ser imigrante em São Paulo, e foi engraxate, uma história assim que para eles, né, todos eles lá vestidos de paletó, no alto da intelectualidade e das razões, explicava a origem do universo, a origem do sol, porque o avião voa, como dizia Raul Seixas, explicava tudo e não conseguia resolver nada. Aí vem um cara, resolve o negócio todo, bota o Brasil nos eixos, o Brasil começa a andar. Não tem como aceitar isso. Aí você tem um preconceito que une uma cambada de gente. E o sistema financeiro, esse mesmo sistema que o Paulinho da Força disse que está disposto a bancar o negócio, parece que utilizou esse sentimento de preconceito, raiva e ódio desse povo para destruir o nosso país. E a vaidade desse povo permitiu que é melhor um país destruído do que esse povo que era pobre lá em cima de novo. Já pensou que arrumação? Então, é um negócio bastante, sei lá, triste, de uma certa forma. Agora, só para finalizar aqui minha parte, Oráculo, e passando também novamente para o Rubens. Rubens, eu como juiz, voltando àquele negócio de apoio popular, cara, eu vou ser sincero para você, meu amigo, se tem toda uma cidade, se o cara cometeu, sei lá, algum crime lá e tá toda a cidade querendo matar o cara, e aí cai na minha... Bom, acusaram esse cara aqui, ele roubou um livro de uma escola. Cadê a prova? Não tem prova, mas a gente está querendo matar ele aqui, tem que inventar algo. Eu digo, meu amigo, então é o seguinte, com esse negócio aqui, primeiro que não tem pena de morte no país, eu não vou prender ninguém por causa de uma prova dessa. Ah, mas toda a cidade é contra o cara, tem raiva do cara, meu amigo, problema de você e da cidade. Eu sou aqui representante da justiça, e não tem nada na justiça que eu possa me basear para justificar uma prisão dessa. Eu não preciso... Então, mas aí... Só para finalizar, Rubens, eu, como juiz, não preciso do mínimo apoio popular para tomar uma decisão que não tem... Olha, lá eu acredito que lá na graduação lá desse juiz, ou sei lá como é que ele se qualifica para ser juiz, não deve ter nenhum canto lá escrito dizendo assim, ó, para justificar as suas decisões, você precisa da Globo e do apoio popular. Ou tem isso? Não, então, mas aí que está isso que você está falando é o que a gente chama no direito penal de efeito Barrabás, né? Mas não é isso que aconteceu não é isso que ocorreu em relação ao Moro, Pôncio Pilatos da história aí, entendeu? E o povo lá gritando que queria... A história não foi assim. Mas não é isso. O caso do Lula não é esse. O Moro incita o povo contra o réu. O juiz, né? Aí o que acontece? O Pôncio Pilatos, ele faz as vezes do fariseu. Além de ser omisso, ele vai lá e pede a crucificação. Ele faz os dois papéis. No caso específico do Lula, não dá para você fazer a analogia do Pôncio Pilatos, porque não foi assim. O povo não foi lá pedir a crucificação do Lula por uma série de circunstâncias. O juiz incitou o povo contra o réu, dizendo que tinha convicção, o papai precisava dessa força para poder condenar. Como se fosse, por exemplo, um paladino da justiça contra um poderoso esquema de corrupção. É isso que vocês têm que entender, porque assim, se vocês não analisarem o caso, como ele se apresenta, as analogias que você quiser utilizar como figura de linguagem não vão fazer sentido na cabeça das pessoas, porque não foi assim. Então o João e outros aí que ficam falando as coisas, por quê? A gente cai em umas retóricas que as pessoas não fazem referência a nada. Porque eles lembram que não foi desse jeito. Então vocês têm que entender como é que foi. Vamos recapitular, pessoal. Olha só, começou isso aqui e tal. E o Ministério Público fez o PowerPoint, colocou lá, disse que o Lula era bandido. Tá. Não foi o povo que foi lá bater na porta do Ministério Público. Nossa, nós temos um bandido horrível. É verdade isso que você está falando, é verdade mesmo. Todo o processo começou com eles. O povo não estava... O Lula era muito aprovado com o apoio da população. Eles começaram o processo. É verdade mesmo, é o que você está falando. Entendeu? Então, aí que você vai começar a entender, quando você entende a origem, você entende o desenrolar e você vai entender a causa. Aí você afasta a questão de erro. Você chega onde eu falo. O nosso problema hoje é que nós temos uma organização criminosa no seio do Ministério Público e do Poder Judiciário,
com vários objetivos, principalmente de enriquecimento ilícito. E o meio da obtenção do enriquecimento ilícito passa também por consecução de crimes lesa pátria, em favor de potências estrangeiras, que financiam e fomentam e dão sustentáculo a essas coisas que estão acontecendo. Por isso é que dá esse efeito panprocessual, essa globalização contra a imagem do réu, que não se limita, por exemplo, você fala assim, o Moro é um mau problema, o PSDB, não é. Em todo lugar que você vai, você tem alguém dando uma espetada no Lula. Entendeu? Foi lá não sei aonde. Não, mas o cara é ladrão mesmo. Teve um cara lá na França também que falou que o cara é ladrão. Então, assim, ficou uma coisa... Pô, todo mundo tá dizendo que é ladrão, cara. Só o PT fala que não é, porque é doente, é fanático, papapá. Então, vocês têm que entender como é que funciona a cabeça do povo, que a imagem, como é que foi construída? Foi construída assim. O Poder Judiciário e o Ministério Público, que em tese são os paladinos da justiça, né, são os benfeitores, são os mocinhos do filme, eles disseram que Lula é bandido. Tá certo? E qualquer resistência contrária a isso não seria de justiça, não seria um procedimento legal, mas sim resultado, fruto de uma articulação política dos políticos bandidos, que todo mundo sabe que político é bandido. Entendeu? Isso é tudo construído. Falei assim, olha, gente, estamos querendo fazer o bem, mas, porra, você tem que ajudar, porque só tem bandido poderoso, nós somos fraquinhos. É o contrário. Ele mostrava o Lula como uma superpotência, um corrupto, um tremendo de um vilão. E o Moro, o Indiana Jones, ali só com um chicotinho, só sofrendo, pulando de um lado para o outro, tentando acabar com os bandidos, entendeu? Ele inverte as coisas. Ele é o vilão, ele é o super poderoso, ele é o super vilão da história, mas ele consegue levar a galera contra a vítima do filme, no caso, né? O cara que tenta sobreviver. Né? É como se você visse o filme do Alien, né? Aquela mocinha lá, corre daqui, corre dali, o monstro tenta pegar, não sei o que e tal. E a plateia, em vez de ficar torcendo pela menininha que está escapando dos monstros, ficasse, porra, olha que menininha sem vergonha, consegue escapar do monstro, o monstro não consegue pegar, coitado do monstro, porra, deixa o monstro pegar logo ela, entendeu?